Fala galera, está no ar mais um podcast do Coffee Break 360 graus. Aqui é um lugar onde você faz uma pausa para uma conversa interessante, uma conversa inteligente. Eu sou Daniel Medeiros e aqui comigo está o Arnaldo, meu amigo. Boa tarde, pessoal. Tranquilo? Feliz aqui por receber esse convite do Daniel para estar aqui hoje, nessa tarde, entrevistando aí o nosso amigo, o pastor. E é uma felicidade muito grande. Eu espero que cada um de vocês curta esse programa e ouça atentamente tudo aquilo que for perguntado e principalmente as respostas que serão dadas aqui. Vai ser uma bênção, eu tenho certeza. E hoje o nosso convidado, temos a honra de receber, ele é pastor, farmacêutico e psicanalista, pastor da Igreja Batista da Libertação, meu amigo pastor César Augusto. Oi, Daniel. Prazer estar aqui com vocês, uma honra poder servir vocês e participar aí desse espaço tão precioso que vocês estão de parabéns em estar trabalhando. Prazer, uma alegria. Pastor, então para começar, né, como de costume, nós queremos ouvir um pouco da sua história. Fique à vontade para contar sua história pra gente. Ih, rapaz, mas aí não tem tempo, né? Para contar a história. A gente... Ó, eu imagino que você queira saber um pouco da trajetória aí cristã, né? Sim. Eu vou resumir, né, para a galera aí que está nos assistindo. A minha história se confunde muito com a história da minha família, evidentemente, muito importante a presença de Deus na minha família e da congregação que eu participava, que a minha família me orientou. Então, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, tive a oportunidade de ser instruído nos caminhos do Senhor, num lar cristão, num lar evangélico, né? E dali eu fui aprendendo acerca do caráter de Deus, das coisas de Deus, de uma vida na presença de Deus. E me batizei aos 10 anos de idade, eu fui batizado. E ali foi minha caminhada com o povo de Deus. Até que eu tive que sair para estudar, fazer minha graduação, minha primeira graduação. E após eu me graduar, alguns anos depois, assumi o ministério pastoral juntamente com a minha vida de casado. Né? Eu casei no mês de novembro e assumi a congregação no mês de janeiro. Né? Então, a minha vida ela foi toda assim, pautada assim, em comunicação com a igreja, né? Com a obra de Deus. E hoje eu sou casado, graças a Deus, com a mesma esposa. E nós temos 2 filhos, né? Temos 2 filhos na terra, temos umzinho no céu. E temos servido ao Senhor agora como pastor há 15 anos. Né? Nessa caminhada a gente continua com o trabalho secular na parte de farmácia e de psicanálise, mas sempre a atenção voltada principal, né? A dedicação principal no que se refere ao ministério pastoral. Então, resumidamente. E pastor, todo mundo olha para essa função eclesiástica, né, pastor, e todo mundo enxerga isso aí uma função muito árdua. Eu acredito que não é assim, não é vida de bonança, né? Sim. A gente olha assim, todo mundo olha, pastor está à frente de uma igreja, está ali em frente do rebanho. Passou pela sua cabeça durante a sua juventude e um dia ser pastor, tendo em vista que o senhor veio de um lar cristão? Lá em casa, nós somos 3 irmãos, né? Somos 3 pastores. O meu irmão mais velho é pastor lá em Salvador. Ele vai fazer 60 anos agora, no próximo ano. Já tem de ministério bastante tempo. Eu tenho um irmão do meio, eu sou o caçula. Somos pastores. E nós fomos educados assim com a presença muito forte do serviço, né? De servir a Deus. De você ter uma vida voltada a servir a Deus no que você estiver fazendo, seja o que você for fazer, em todas as coisas.
não apenas no ministério pastoral. Mas o chamado pastoral é algo que já se manifestava já na nossa juventude, já se manifestou na juventude dos meus irmãos, e a mesma coisa aconteceu comigo. Já jovem, a gente já percebia e já sentia o chamado de Deus para estar servindo ao Senhor de uma maneira mais específica, no que se refere ao pastoreio, não é? Todos nós somos chamados para servir ao Senhor em todo tempo, em todo lugar e em todas as coisas. Mas o chamamento pastoral, eventualmente, vai acontecer com um ou com outro, não é? Conforme o Senhor assim quiser. E assim foi com a gente, foi comigo. E a gente é muito grato ao Senhor. É um ministério, sem dúvida, árduo, mas o apóstolo Paulo ele diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra desejo, né? Então, nós não podemos também dizer que o ministério pastoral é um peso de forma alguma. É um privilégio, mas é algo que não pode ser vivenciado se não for debaixo de um claro chamado, um claro entendimento, né? Se assim for, vai ser algo prazeroso, inclusive. Até mesmo a luta, até mesmo as dificuldades e o caráter árduo, ele vai ser vivido com propósito, com alegria na presença do Senhor. Então, eu espero que muitos que estão aí assistindo, né, aqueles que têm possivelmente o seu chamado, se animem, porque o Senhor é bom e aquele que chama é o que vai capacitar, vai abençoar. E dentro, né, o senhor falou aí de muitos serem chamados, qual a dica que o senhor daria? Como foi o seu preparo para tal? Sua busca, sua entrega? Hoje o senhor assume pastor presidente da Igreja Batista da Libertação. Como foi o caminho até chegar a tal posto? Qual dica você daria para quem está querendo seguir esse chamado pastoral, né? Algumas orientações são importantes, né? Eu creio que antes de qualquer coisa, é necessário que a pessoa tenha chamado. O chamado é fundamental. O chamado é o que vai te dar tranquilidade nos momentos de tensão. Você vai ter a certeza, você vai ter a tranquilidade de que você não está ali por um acaso ou por uma forçação de barra sua. Você está ali por conta de um chamado. Então, se você tem um chamado e isso tem paz no seu coração, isso vai para um segundo momento. Vai ocorrer a testificação no meio do corpo da igreja. Então, é absolutamente necessário que aquele que almeja o episcopado e se percebe chamado por Deus, ele observe também a clara testificação no meio da igreja. Se não houver essa testificação, se não houver essa compleição do corpo, essa legitimação do presbitério, de outros obreiros, de outras autoridades, da comunidade, esse reconhecimento, isso também vai gerar muito problema, né? Então, se a pessoa observar essas duas coisas, e essas duas coisas forem, vamos dizer assim, estabelecidas, digamos que ela está apta para começar o processo pastoral dela, né? Para ela seguir a caminhada dela. E assim, pastor, quando o senhor teve esse chamado de Deus, e entre o chamado de Deus e a sua convocação na prática, demorou muito tempo? O que acontece? Eu acredito que as coisas de Deus elas devem acontecer naturalmente. Muitas vezes o sobrenatural de Deus ele se manifesta de forma natural, não é? Então, repare, eu acredito que uma pessoa, para se tornar um servo obreiro, em qualquer ministério, sobretudo pastoral, esperamos que ele já tenha uma vida de serviço, uma vida de dedicação, né?
o que vai haver uma legitimação e uma outorga por parte do presbitério, por parte da igreja, para que ele seja, então, reconhecido a partir de dado momento como uma autoridade eclesiástica. Mas ele não almeja esse título, ele simplesmente vai ser declarado, reconhecido naquilo que ele já faz, né? Então, há um tempo, mas esse tempo é um tempo que ele já está servindo, ele já está pastoreando os jovens, ele já está pastoreando as crianças, ele já está ajudando, ele já serve o seu pastor, ele já se envolve com a obra da igreja, ele já visita, ele já tem uma vida devocional satisfatória, dedicada. Então, esse é o período de preparo do obreiro. É o período em que ele vai ser, antes mesmo de ser reconhecido. A pessoa que espera ser reconhecida para depois ser, ela está invertendo o processo. Primeiro ela precisa ser, para que então haja o reconhecimento, haja a identificação daquele obreiro para o crescimento da comunidade, para o crescimento da igreja. Não sei se eu respondi o irmão. Não, respondeu sim. E isso aí que o senhor falou, realmente, a pessoa já se dedicando em trabalhar, ela já está mostrando que ela se interessa e tem amor pela obra, né? E o senhor, como pastor, eu acredito que é a sua experiência, o senhor já observou nas igrejas que o senhor pastoreou e na sua atual igreja, essa sensibilidade de ver essas qualidades em alguém que te assessora? O Senhor Jesus Cristo, ele nos adverte, ele fala assim: olhai para os campos que estão brancos. Na verdade, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E os trabalhadores são poucos, eu acredito, por 3 motivos. O primeiro, nem todo mundo quer. Nem todo mundo quer. Então, você tem que encontrar dentro da igreja alguém que queira. Segundo lugar, às vezes a pessoa quer, mas não pode. Há uma série de ocupações, às vezes de distrações, às vezes de circunstâncias que atrapalham aquela pessoa de um compromisso maior, um compromisso ministerial. Então, ele até quer, mas não pode. E há pessoas que às vezes querem, podem, mas não devem ser consagrados. Por qual motivo? Uma vida inadequada, um caráter dúbio, não é? Um pensamento que às vezes destoa da Sagrada Escritura, algumas coisas que não batem, que não fluem. Então, se a pessoa passar nesse crivo, é uma pessoa que o pastor deve ficar de olho nessa pessoa, né? E na minha caminhada, sim, eu tive o privilégio e tenho o privilégio de, inclusive, acompanhar algumas pessoas que preenchem esse requisito, que querem servir, que podem, têm condição, que não adianta querer uma coisa ou começar um processo que não pode, e que também tem bom testemunho. Tem bom testemunho. E é uma alegria muito grande para o pastor quando a gente encontra pessoas assim, dispostas a servir despretensiosamente, que amam o reino, que amam as vidas, que não estão propriamente em busca de um reconhecimento de um cargo ou simplesmente de uma posição social. Mas é algo raro dentro do ministério. Mas Deus tem me dado esse privilégio, graças a Deus. Bacana. E a gente tem vivido hoje em dia numa sociedade que tem bombardeado o meio cristão, de todas as formas, né? É verdade. Atacando
querendo moldar o nosso caráter. E como o senhor tem lidado com tais circunstâncias? Porque a gente tá para chegar num período aí, creio que próximo, que a gente não vai poder mais expor nossas opiniões de maneira mais clara. Se a gente expor, a gente vai ser preso, querendo ou não. Como o senhor vê a situação nos dias de hoje, esse bombardeio? Eles querem, muitos até do nosso meio cristão, querem mudar a Bíblia, trazer a Bíblia de um jeito mais palpável, mais tranquila. Às vezes a verdade está ali, eles tentam mascarar um pouco para que as pessoas possam se encaixar no nosso meio, né? No nosso convívio. Como o senhor enxerga isso nos dias de hoje? É um desafio para a igreja, a secularização, né? A mundanização, a perversão das escrituras, da obra de Deus. Isso é um desafio recorrente, né? Isso não é novo na vida da igreja, isso sempre foi um desafio. A gente vê isso, você vê o apóstolo Paulo se preocupando com isso, né? Em algumas das suas cartas, em algumas das suas recomendações. Você vê o próprio apóstolo João, e não é ele que está falando, é o próprio Senhor Jesus, nas suas cartas às igrejas, né? De Apocalipse. Então, meu irmão, nós precisamos vigiar, né? Ser vigilante, nós precisamos viver o Evangelho. E viver o Evangelho neste mundo de forma sóbria, de forma equilibrada. O que eu posso, assim, contribuir, né? Nesse tempo nosso aqui? Nós precisamos retornar a uma vida pia, uma vida piedosa, não uma vida propriamente religiosa. Sim. Nós precisamos de uma vida piedosa, uma vida de comunhão verdadeira com o Senhor, de vida. Nós precisamos restaurar altares que foram sendo desprezados. Por exemplo, o altar da família, o altar da comunhão, né? O altar da devocional, o altar de uma vida consagrada a Deus. Então, nós precisamos restaurar isso e batalhar em cima disso aí, porque o mundo ele é muito poderoso em certos aspectos, mas ele não pode superar uma família, ele não consegue superar a formação familiar, ele não consegue superar uma formação cristã sólida. Isso é poderosíssimo e é inabalável. Então, nós não podemos desanimar frente a isso. O que nós precisamos é nos posicionar e nós nos avaliarmos e perceber, bem, como é que está a minha vida, como é que está a minha casa, como é que está a minha congregação, que tipo de evangelho nós estamos vivendo, que tipo de atitudes nós estamos tomando, onde o Senhor está nisso tudo, compreender o Senhor, encontrar o Senhor nisso tudo. Esse é o nosso desafio. Né? E se nós estivermos atentos a isso, não importa as circunstâncias, nós vamos estar seguros, nós vamos estar abençoados. E, pastor, qual foi a primeira igreja que o senhor, eu não sei, durante o seu preparo da sua formação, né, pastoral, chegou ao ponto de dirigir uma igreja sozinho? Sozinho que eu falo, o senhor como pastor, sendo líder, né? Foi aqui em São Pedro da Aldeia mesmo, a primeira igreja? Então, eu fui criado eu tenho uma família interessante. A minha família, eu tenho metade da minha família voltada muito para o trabalho batista, né? Assim, por parte dos meus pais. E tenho a outra metade muito voltada para o trabalho das Assembleias de Deus. Inclusive, eu tenho um tio, ele está com 90 e poucos anos, tá com 90 e poucos, bem, acredito se eu não vou, mas que foi pioneiro das Assembleias de Deus aqui em São Pedro da Aldeia, o pastor José Cadmo, né? Andou muito aqui evangelizando, e eu tive a oportunidade de ser pastoreado pelo pastor Adelmo Ferreira, que foi o pastor 35 anos aqui da primeira Igreja Batista São Pedro da Aldeia, né? E foi um pioneiro também aqui das igrejas batistas aqui em São Pedro da Aldeia. Então, o meu discipulado foi basicamente ali na primeira Igreja Batista, em São Pedro da Aldeia. Eu tive que me ausentar para
para estudos e lá também envolvido, mas já num trabalho interdenominacional, com outras pessoas, com jovens, etc., no meio universitário. E nós abraçamos assim um trabalho de renovação que naquela época não era, digamos assim, muito aceito dentro das igrejas batistas, né? Não era muito compreendido, não era muito vivenciado. Aí foi onde nós passamos para a Igreja Batista Nacional, que é uma igreja batista renovada. Foi ali que eu tive o meu encaminhamento ao ministério pastoral, né? Convenção essa que eu participo até hoje, né? Faço parte dessa convenção até hoje, e hoje me encontro pastor ali na Igreja Batista da Libertação. Inicialmente fomos congregação do pastor Jonathan Nogueira, né, que é um pioneiro na obra de libertação, né? Um pastor, trabalhou com o pastor Almir, pioneiro ali na favela da Rocinha, ali em Manguinhos. E ele, então, deu toda a cobertura à, então, congregação aqui em São Pedro da Aldeia e, posteriormente, me consagrou ao ministério pastoral. Aqui eu sou muito grato. O pastor Jonathan Nogueira já está bem velhinho, está bem idoso, né? Mas é um expoente aí dentro da nossa denominação. Bacana. E assim, pastor César, nesse meio cristão, nosso meio, né, pastoral, você tem algum projeto que o senhor tem em mente ainda pôr em plano? Se olhando a nossa cidade de São Pedro, qual a ideia que você, pessoal, assim, pensa? Pô, eu quero criar uma convenção de todos os pastores, exemplo, tá? Você tem algum projeto em mente para pôr em ação? Meu irmão, eu acredito que projetos sempre há, né? A gente sempre tem, e o projeto sempre nosso é ver o Senhor sendo exaltado, sendo glorificado. Seja como for, seja pelo meio que for. Algo que Deus tem tocado muito assim no meu coração nos últimos tempos é que nós temos necessidade de uma reforma e de um avivamento através da oração. Eu acredito que nós precisamos ter mais experiência com Deus. Nós temos hoje essa demanda. O Brasil precisa ser discipulado, né? Nós não, graças a Deus, tirando alguns grupos, né? Talvez uns 5 grupos no Brasil, o Brasil não precisa ser evangelizado propriamente. Ele precisa ser discipulado. Nós precisamos viver o evangelho, viver o cristianismo. E nesse aspecto, eu acredito que uma coisa que nós precisamos fazer talvez não sejam projetos, atividades que nós precisamos fazer como igreja, mas talvez nós precisamos fazer uma releitura da nossa vida segundo as Escrituras e segundo a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. Acho que é isso que nós precisamos. Acho que não falta... nós temos atividades muito boas, nós temos programas muito bons, nós temos mensagens muito boas, nós temos louvores, etc, etc. Não acredito que seja exatamente isso que falta, uma nova ideia, uma nova atividade. Possivelmente até isso surja e seja necessário. Mas eu penso que o que há necessidade hoje é uma conscientização do povo de Deus, da Igreja do Senhor, e, sobretudo, na formação de discipulado, de novos discípulos, de jovens, de adolescentes, de crianças, de viver o Senhor no seu dia a dia. É isso que é o projeto, eu acredito que o projeto do Espírito Santo hoje para o Brasil. É discipular, é termos uma nação verdadeiramente com caráter cristão, com genuinamente um coração verdadeiro, disposto, livre de afetações, mas que simplesmente vive ali o Evangelho de forma do dia a dia, poderosa, né?
que conheça a Deus, que tenha autoridade, tenha unção, né? Que tenha amor realmente pelas almas, que tenha condições de orar com autoridade, com caráter pelas pessoas. E eu acredito que esse é para onde o Senhor tem me dirigido pregar e trabalhar nesse sentido. Ah. E pastor, qual é a sua formação secular? Eu fiz a graduação, a minha primeira graduação foi de farmácia industrial. Eu sou farmacêutico e farmacêutico industrial e bioquímico, né? E homeopata. E dali eu terminei meus estudos de teologia. Então eu fiz a minha graduação em teologia, concluí minha graduação em teologia depois da farmácia. Atuei por um tempo como farmacêutico, né? Gosto, é uma profissão muito bonita. Quero dar um abraço aí para se algum farmacêutico estiver nos assistindo, né? E é uma profissão muito bonita, foi um curso muito interessante, muito bacana. E depois, até por conta do ministério, eu me interessei, até despretensiosamente, pela psicanálise clínica. E me formei como psicanalista clínico. Hoje, inclusive, eu atendo, trabalho nessa área também de psicanálise clínica, uma área que tem servido muito também ao ministério, né? E eu acredito que é uma área que cada vez está sendo necessária a gente falar e buscar na palavra de Deus no que se refere ao coração, às emoções e à mente das pessoas. Então foi uma profissão, ou foi um conhecimento, um ramo de conhecimento que me ajudou um pouquinho, ou muitinho, né? Acerca dessa perspectiva, dessa preocupação. E entrando nesse assunto, né, dessa profissão, dentro da psicanálise é sempre essa dúvida, psicanálise, psicologia, até mesmo com a psiquiatria. Psiquiatria. E qual seria, assim, a diferença entre elas? A psiquiatria é um ramo da medicina, né, que digamos assim, que vai se preocupar principalmente com o aspecto bioquímico, né, do humor das pessoas, ou da parte psicológica. Então, o psiquiatra ele vai tratar o seu paciente, não que ele não possa fazer terapia, mas geralmente não fazem. Os psiquiatras eles não trabalham com terapia. Eles vão trabalhar de forma farmacológica. Então, eles vão utilizar alguma droga que vai dar suporte farmoquímico, bioquímico, para que aquele indivíduo possa ter uma condição melhor psicológica. Isso de forma sintética, de forma medicamentosa. O psicólogo, o psicanalista, ele já se detém no mesmo objeto, né, de trabalho, que é o comportamento humano. Então, o psicólogo e o psicanalista vão se inteirar do comportamento daquele indivíduo para ajudá-lo no que se refere às suas emoções, à sua parte psíquica. A abordagem normalmente feita pelo psicólogo é através de estímulos e ações conscientes. Estou falando em linhas gerais, resumido. E o psicanalista, o objeto dele é, sobretudo, o inconsciente. O que está naquele paciente, naquele indivíduo, que ele não sabe que está, mas que está causando aquele problema, digamos, uma ansiedade, digamos, uma depressão. Tem uma frase que diz que é a busca de encontrar um criminoso que cometeu um crime que ele não sabe que cometeu. Então, é a investigação do inconsciente. Esse é o objeto principal do psicanalista, né? Isso aí. Aí o senhor fez farmácia, aí depois veio a sua ideia de entrar para o ramo da psicanálise. Sim. Porventura, eu não sei se isso aconteceu, só vai responder para a gente. O senhor, para entrar para a área da psicanálise, o senhor olhou mais para o lado da vida secular
ou para o lado da vida eclesiástica, para atender a igreja? Eu acredito, aquilo que eu te falei no início, né? A minha caminhada, a minha educação sempre foi no sentido de você ter uma vida para servir. Né? O meu objetivo na farmácia foi servir. E o meu objetivo na psicanálise também ajudar as pessoas. Né? Agora, a demanda cristã, a demanda eclesiástica, ministerial, ela foi muito mais sugestiva à psicanálise do que a própria farmácia. Né? Se eu fosse seguir realmente a linha da farmácia, dificilmente eu entraria nessa área psicanalítica. Foi mais por conta da vida pastoral mesmo. Entendi. E pastor, voltando à primeira pergunta que o Daniel te fez, né? A pessoa fala em psicanálise, acho que há alguns anos atrás as pessoas pensavam muito no lado de distúrbio mental, né? Confundia nessas 3 áreas, né? Psiquiatria, psicologia e psicanálise, né? Mas hoje o senhor está esclarecendo para a gente e as coisas ficaram bem mais claras, né? E dentro da igreja, pastor, o senhor é assim, como psicanalista, o senhor dá essa total liberdade, não sei se eu posso me expressar dessa forma, para a igreja se achegar ao senhor, para se consultar, de olhar para o senhor, de ter um gabinete com o senhor, mas na área da psicanálise? Eu tenho essa franqueza com a igreja, né? É óbvio que às vezes não é indicado que o terapeuta seja o próprio pastor. Né? Há casos, na maioria das vezes, isso pode gerar, às vezes, algum desconforto, algum tipo de confusão para aquele indivíduo. Mas, de qualquer forma, eu tenho procurado unir, a interagir, né, os 2 serviços, e tem sido útil na vida das pessoas. E tenho estimulado as pessoas também a não terem esse tipo de barreira, esse tipo, às vezes, até de preconceito. Nós precisamos ter, às vezes, esse entendimento, porque a pessoa fica doente do estômago, ninguém reclama, né? Vai no médico, vai lá cuidar do estômago, vai no gastro. A pessoa torceu um tornozelo e a pessoa vai lá no ortopedista, ninguém reclama. Mas quando, às vezes, a pessoa tem uma lesão no seu emocional, as pessoas já atribuem aquele sofrimento ou aquele mal-estar alguns adjetivos ou algum peso preconceituoso, o que, às vezes até prejudica aquela pessoa. Então, às vezes, é muito importante que a pessoa que passou por um trauma, está com alguma dificuldade, possa ter esse acesso de procurar um profissional, um bom profissional, evidentemente, né? Que possa acolhê-lo e possa também, através de certos conhecimentos, mitigar aquele sofrimento, às vezes de um luto, às vezes de uma ansiedade, às vezes de um processo depressivo, que muitas vezes precisa de um acompanhamento multidisciplinar, neurológico, hormonal, não é? Farmacológico, terapêutico. Então, eu penso que tudo que esteja ao serviço do Senhor, né, o Senhor vai utilizar e vai capacitar para o bem, para o crescimento, né? E a ciência, verdadeiramente ciência, ela é benéfica, ela vem de Deus, né? Tessalonicenses diz que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência, bem como a plenitude da divindade. Então, seja aquilo que é divino, seja aquilo que é ciência, está corporalmente, está na pessoa de Jesus, para o nosso benefício, né? E como profissional, né, da área de psicanálise, qual tem sido para o senhor assim, o maior desafio
encontrado, não só na nossa sociedade, mas dentro do rebanho ali do senhor? Qual tem sido o maior desafio que o senhor tem enfrentado? Uhum. Olha, eu diria que hoje uma situação muito recorrente, eu não vou dizer propriamente seja um desafio, mas o maior desafio, mas eu acredito que seja o desafio mais recorrente hoje, uma epidemia, inclusive dentro das igrejas, é o processo ansioso, não é? Nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia de ansiedade. E esse processo ansioso, ele tem várias gradações, desde uma ansiedade, vamos dizer assim, usual, até distúrbios severos, como síndrome do pânico, né? O transtorno generalizado, né? De ansiedade, né? As fobias sociais, e que muitas vezes são o trampolim, né? Eu até conversava com o Daniel ali antes da gente subir, que é o trampolim para a depressão. Então, muitas vezes não se apercebe, o pessoal não dá muita atenção para a ansiedade, até acha bonita a ansiedade, mas a ansiedade, ela geralmente é a via principal para se chegar à depressão. E isso, infelizmente, tem acontecido também. Não deveria, mas está acontecendo nos nossos arraiais cristãos, infelizmente. Penso eu que hoje é uma epidemia, algo que a gente precisa ter muita atenção. E assim, pastor, o psicanalista, ele tem assim a formação e tem até a competência de dar laudo médico, receitar remédio? Então, nem o psicanalista, nem o psicólogo, eles estão habilitados a dar diagnóstico. O diagnóstico de toda patologia mental é dado pelo psiquiatra, tá? Então, é evidente que o profissional psicanalista de boa formação, psicólogo, ele também vai saber com destreza a que patologia ele está se referindo e vai poder fazer o diagnóstico. Mas a emissão do diagnóstico, né, ela é feita pelo profissional psiquiatra, tá? Mas nada impede de haver, e sempre o indicado é que haja uma atividade multidisciplinar, às vezes para o fechamento desse diagnóstico, que às vezes não é simples, às vezes é subjetivo, às vezes é complexo. E como uma pessoa ela pode identificar que está chegando num processo, ela precisa de um tratamento específico, de um psicanalista ou de um psicólogo? Quais são os sinais, né, que o corpo dá, que a mente dá? Isso é uma pergunta bastante importante, porque o leigo, a pessoa leiga, muitas vezes ela vai ter observações subjetivas. Então, às vezes, o pai e a mãe têm que observar o comportamento do seu filho, ou o marido da esposa, ou o filho do pai, do idoso, vai perceber o quê? Mudanças no seu comportamento, que estão incapacitando ou atrapalhando as suas atividades diárias. Então, por exemplo, é um garoto que só vive dentro do quarto, é uma criança que só vive irritada, é uma pessoa que só vive chorando, é alguém que só fala coisas negativas, é o emagrecimento acentuado, é o ganho de peso acentuado, é a insônia, é a hipersônia, é a perda de prazer ou de estímulo nos seus afazeres, que outrora ele tinha prazer, ele não tem mais prazer de comer, não tem mais prazer de sair, ele vive sem ânimo para fazer as coisas. Então, são situações subjetivas que as pessoas no entorno estão observando.
agressividade, compulsividade, por exemplo, a pessoa que está gastando demais, está se endividando, a pessoa que está envolvida com algum tipo de vício. Então, todas essas situações que são observadas de forma subjetiva pelo entorno, pela família, pelos amigos, às vezes pela comunidade, pela congregação, podem ser indicativos de que aquele indivíduo está em algum sofrimento e carece de alguma intervenção, de alguma ajuda profissional. Entendi. Pastor, pastorear uma igreja, como nós falamos lá no início, não é fácil, né? Uhum. A gente olha assim, olha o pastor Marcos aqui também, que é pastor, e a gente olha assim, quando a gente está de frente de um departamento da igreja, a gente vê tanta dificuldade, tem dificuldade, a pessoa... E eu vejo, pastor, que essas dificuldades, elas são encaradas por quem realmente se dedica, né? Não é aquele que, linguajar bem popular, empurra com a barriga. Uhum. Então, a vida de um pastor é como se reunisse todos os problemas e recai sobre ele, não vem? Todo tipo de problema que tem na igreja, eu acho que a pessoa, eu vejo assim, a pessoa olha e vai, não, fala com o pastor, fala com o pastor. Uhum. E como é conciliar tudo isso, um rebanho, né, que o senhor já falou que é prazeroso e realmente não é para qualquer um, conciliar tudo isso com os problemas particulares também. O pastor Marcos, além de tudo, ali é operador, né? Operador DJ. do estúdio aqui. Legal, muito bom. O pastor, como outras pessoas, outros encargos, ele se ocupa de vida, né? De pessoas. E talvez, eu acredito que nesse aspecto, o ministério pastoral seja o mais pesado nesse aspecto. Por quê? Porque o médico, o psiquiatra, o próprio psicólogo, o próprio psicanalista, ele está lidando ali com pacientes e por maior empatia que ele tenha por aquela pessoa, ele saiu do consultório, fechou a porta, vai para casa, acabou. Agora, a igreja não, a igreja é o nosso corpo, é a nossa família. Né? Então, não é difícil nós encontrarmos pastores com muita luta, com muito peso, com muita dificuldade na sua vida psicoemocional por conta disso. Porque é um trabalho, é um ministério, é o sustento dele muitas vezes, é a família dele. Então, é uma coisa muito intensa e que, às vezes, é difícil dele se destacar, se individualizar daquilo. Então, às vezes a gente brinca, né? Brinca com os pastores, a gente fala, quando for para a cama, não leva a igreja junto, não, senão quebra a cama, né? Vai só com a esposa, senão pesa muito, né? Então, às vezes, o pastor ele continua com aquilo ali 24 horas, muito embora ele esteja, às vezes, no seu trabalho secular, aqueles que trabalham secularmente, ou aquele que esteja até mesmo num momento e que não está na congregação, ele está 24 horas à disposição, conectado àquela situação, àquela vivência da congregação. Então, realmente, o pastor ele precisa muito das nossas orações, e às vezes não ser solitário, porque por conta de ser pastor, ele, às vezes, nesse aspecto, ele se torna uma pessoa solitária. Então, nós, de vez em quando, nós temos, eu tenho o privilégio de servir atendendo alguns colegas, né? E de dividir um pouco e de perceber, às vezes, as demandas, as dificuldades e a solidão que, às vezes, o pastor tem, porque ele é pastor, os demais são ovelhas, às vezes ele tem dificuldade de se abrir, de externar uma fraqueza, uma fragilidade, um problema, porque ele também tem problema. Uhum. Tem problema conjugal, tem problema com a educação dos filhos, tem os seus problemas particulares, tem suas demandas. Ele não é super-homem, né?
ele é um servo de Deus, ele é um instrumento de Deus. Ele não é melhor do que ninguém. Ele está numa ocupação de destaque, né, pela misericórdia de Deus, mas ele precisa ter em mente que ele tem as suas fragilidades. Mas é um desafio, não tem razão, é um desafio. Às vezes as coisas se confundem realmente. Né? Pastor, e para quem quiser visitar o senhor aí, passar o endereço da igreja, os dias de culto. Eu pensei que era da minha casa. Você falou para visitar. Eu já ia Se falar, quiser, eu moro aqui do lado, aqui, ó, próxima rua. A aqui. casa é a igreja, né, Daniel? Fica aqui. Você falou para me visitar ali pertinho. Mas é um prazer receber qualquer visita aí, em nome do Senhor. O dia que os irmãos quiserem nos visitar, para mim é uma honra, né? Nós pastoreamos ali a Igreja Batista da Libertação. Nós temos trabalho às quartas, os trabalhos fixos são às quartas-feiras. Hoje nós temos trabalho lá, os grupos são divididos, é um trabalho em grupo, a partir das 19h30. E aos domingos nós temos às 19 horas, né, o nosso culto de celebração, e nós temos a nossa escola, que é um seminário, mas é às quintas-feiras. Né? Então nós temos o trabalho de culto, de discipulado, quarta e domingo, e temos o seminário às quintas-feiras também, a partir das 19 horas, 19 às 22 horas. E quem quiser marcar uma consulta com o senhor? Pode também nos acionar, né? Que a gente procura encaixar sim com prazer. Né? Eu tenho atendido lá no prédio de educação mesmo da igreja, eu atendo com hora marcada. Vocês podem entrar em contato pelo telefone, não sei se depois coloca aí, ou eu falo. Só pode falar. Meu telefone é 22 999 826070, 6070. Pode repetir, pastor. 999 826070. Perfeito. Tá? Se puder ajudar, entre em contato. Isso aí. E fica na igreja mesmo, né, pastor? Tenho atendido ali, no momento eu atendo no prédio de educação da igreja. Né? O endereço ali é Travessa Emílio Lopes, né? Travessa Emílio Lopes, número 39, bairro Estação, São Pedro da Aldeia. Pertinho. Aí não tem, para não ter erro. Quem quiser fazer uma visita à igreja, mas também quem quiser marcar uma consulta. Estão à vontade, estão convidados. Para mim vai ser um prazer. Estou aí, a gente está encerrando aqui. Deixar o senhor à vontade para gravar uma mensagem, deixar uma mensagem para quem nos acompanha, para quem deixar uma palavra que vier no seu coração. Tem pessoas que nos acompanham que possam estar passando por um processo de ansiedade, né? Processo de luta, e às vezes precisa de uma palavra para confortar o coração. Amém. O que eu posso dizer, né, é que você entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele. Não basta só entregar, tem que confiar. E o mais ele vai fazer. O Senhor cuida de nós. Vale a pena servir e viver para ele. O salmista ele diz: tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O meu desejo é que você que está assistindo esse podcast possa ter toda a sua vida dedicada ao Senhor. Porque na presença de Deus tudo faz sentido, tudo se encaixa, tudo vale a pena. Mas fora da presença dele, tudo se atrapalha, se confunde, é vazio. Até a religião, sem a presença de Deus, é vaidade, é algo que mata, que é ruim. Mas na presença do Senhor, tudo flui, tudo é bênção na nossa vida, tá? Deus abençoe você na sua casa. E obrigado aí a vocês aí pelo convite, o Daniel, né, que é um rapaz aí que a gente tem um carinho tremendo, conhecer os amados aí, tá aqui nessa igreja querida. Deus continue abençoando vocês no chamado, na caminhada, à frente aí do ministério, e essa igreja abençoada, em nome de Jesus, tá? Obrigado. É uma honra receber o senhor aqui, pastor. E você que nos assiste, deixe o seu comentário aqui embaixo, curta, se inscreva no canal, ative as notificações
Forte abraço, valeu!